Oi, pessoal! Sexta-feira, último dia da semana. Vamos começar nossa aula? Já pode ir pegando o livro de Cidadania, Moral e Ética e abrir lá na página 44, 4 e o 4. E hoje a gente vai falar sobre saber falar e saber ouvir. Será que a gente sabe falar e sabe ouvir? Há momentos na sala de aula nos quais conversamos muito e esquecemos que a professora tem muita coisa para fazer conosco, né? A gente vai falando e brincando e o tempo vai passando. A professora sempre espera. Sabe como ela faz? Fica quieta, em silêncio. Parece até que se transformou em uma estátua. Aí, cada um de nós vai parando e parando até que os últimos que estão falando percebem que suas vozes estão muito altas. E aí o silêncio é total. Nossa professora, na maior tranquilidade, diz: então, agora que estamos todos em silêncio, vamos ouvir. E aí sim ela começa a aula. Ixi, pessoal, essa sala de aula aí parece a nossa, né? Às vezes tinha uma bagunça danada lá na sala, todo mundo falando e a gente tinha que esperar, senão não dá para ouvir a pro. Agora a gente vai mudar de página porque tem uma historinha. Na página 45, está escrito assim: saber ouvir. Olha só essa história. Era fim de tarde e o avô passeava com o neto por uma das movimentadas praças da barulhenta cidade em que viviam. Havia o barulho de pessoas, celulares, carros, ônibus, buzinas, sirenes, construções. Está ouvindo as cigarras cantando? Não, vô. Chegue mais perto, elas estão ali. Eu nunca vi uma cigarra por aqui. Será que elas ainda existem na cidade, vô? O avô se abaixou próximo ao banco da praça. Então o avô disse: as cigarras se mimetizam, disfarçam-se na folhagem e é difícil ver as danadinhas, mas sei que estão por perto. Gente, mimetizar é o mesmo que se disfarçar. Então as cigarras elas ficam escondidinhas num tronco de árvore ou numa folha, bem paradinhas. Isso quer dizer mimetizar, tá? É se disfarçar. Mas vamos continuar. Ainda moram por aqui sim. Se formos de encontro ao som que emitem, talvez possamos ver a vibração de suas membranas, que é como cantam. O neto se abaixou e conseguiu enfim ouvir a cigarra. Está com medo. Parou de cantar. Mas os três continuaram lá, observando ela. E quando a cigarra percebeu que o avô e o neto não lhe representavam perigo, começou a melodia de novo. Os dois conseguiram vê-la e ouvi-la direitinho dessa vez. Vô, como você consegue ouvir tão bem? Na verdade, eu não ouço mais tão bem, mas aprendi a prestar atenção ao que vale a pena ser escutado. E naquele momento a criança e o velho ouviam muito bem a natureza da cidade. Veja que muitos passam e poucos escutam o som das cigarras. Agora veja o que acontece se alguém ouvir este som baixíssimo. Então o avô tirou do bolso e deixou cair delicadamente uma moeda na calçada. Na mesma hora, mesmo com a poluição sonora ao redor, várias pessoas olham para o chão, bem na direção do dinheiro. Viu? Não se trata de ouvir, mas de saber o que quer ouvir e escutar melhor. Gente, que história legal! Eles estavam numa cidade cheia de barulho, quase não dava para ouvir nada, mas o avô conseguiu ouvir o barulhinho da cigarra. A cigarra, elas vão esfregando as perninhas e a asinha e vai fazendo barulho cri, cri, cri. E o vô conseguiu ouvir, mesmo com todo aquele barulho. Pois é, mas é que nem o vô falou. A gente ouve o que a gente está prestando atenção. Então, se a gente estiver lá na nossa aula um dia e tiver uma bagunça lá fora, alguém no parquinho, mesmo assim, se a professora estiver explicando e você olhar bastante para a professora, você vai conseguir ouvir e nada vai te atrapalhar, não é verdade? Vamos para a atividade. Lá na página 47, está escrito assim: ouvir é sinal de sabedoria. Quem sabe escutar o outro, aprende mais e entende melhor o que está acontecendo. Porque enquanto escuta, o pensamento vai crescendo. Então, saber ouvir é ter também muita atenção. Quando alguém fala conosco, é muito importante parar e olhar para essa pessoa. Observe as cenas abaixo e circule as crianças que estão prestando atenção. Então, vamos ver devagar cada um?
Então vamos ver o primeiro mais de perto, que a professora está dando aula. E lá na sala de aula tem 2 alunos que estão prestando atenção lá na frente. Ixi, mais atrás tem um que está dormindo e um que está vendo figurinha na sala de aula. Que feio, né? Então vamos circular só os 2 da frente. Agora na letra B, a amiguinha está contando uma história para os colegas na hora do lanche. Tem 3 coleguinhas sentados na frente, só que um está olhando a mosca passar. O outro está brincando com as figurinhas. Só tem um prestando atenção, né? Circula ele que ele está prestando atenção. Na letra C, a mamãe está tentando falar alguma coisa para o filho, mas acho que ele pegou o celular, colocou o fone de ouvido e colocou a música na maior altura. Tem alguém prestando atenção aí? Acho que não, então essa a gente não vai circular ninguém, né? Agora lá embaixo, na número 2, quando a professora fala sobre um assunto e depois passa uma lição, e alguns alunos não param para ouvir, o que pode acontecer com esses alunos que não escutaram a pro? Quando a pro vai lá, explica e fala, pronto, agora pode fazer. O que vai acontecer com essas crianças que nem olharam para a pro e nem ouviram? Pois é, elas não vão entender a lição. Então eu escrevi aqui, tá vendo no meu caderno? Não vão entender a lição. Dá pause, copia no livro lá na número 2. Pro, por que você colocou de 2 jeitos? Eu coloquei cursivo e de forma. Quem quiser fazer cursivo, copia o de cima. Quem quiser fazer de forma, copia o de baixo. Pode escolher, tá bom? Página 48 tem o exercício número 3 e número 4. Então, vamos ver o número 3 mais de perto? O número 3 a gente vai ter que marcar um X no que pode acontecer com as crianças que não ouviram a explicação da professora. Então, se a criança não ouvir o que a pro está explicando lá na sala, vamos ver o que vai acontecer. Na primeira, ela vai conseguir explicar tudo direitinho? Não, né? Então, a gente não pode marcar o X. Próximo, ela vai tirar notas baixas? Com certeza, porque não ouviu. Próximo, não vai aprender nada sobre o assunto? Verdade, né? Então, pode marcar o X. E na última, ela vai saber contar tudo que aprendeu lá em casa? Acho que não. Então, a gente vai marcar o X só na segunda e na terceira. Então, a Pro vai colocar aqui a imagem com a resposta, só para ver se vocês marcaram direitinho, tá bom? Confere aí. Agora, embaixo, está escrito assim. Existem lugares em que podemos falar muito alto ou até mesmo gritar. Mas tem lugares em que devemos ouvir, fazer mais silêncio, né? Então, vamos circular os lugares em que devemos ouvir e não falar alto? Primeiro tem uma igreja. A igreja pode falar alto? Não, então vamos circular a igreja. Depois, no meio, tem uma biblioteca cheia de livro. A gente pode pegar um livro e começar a ler maior alto? Não, então vamos circular a biblioteca. Um campo de futebol. No campo de futebol, a gente pode gritar, torcer para o time. Então, o campo não pode circular. Depois tem uma floresta. Que delícia, parece um parque. No parque a gente pode falar alto, não tem problema nenhum. E depois, no cinema. No cinema a gente pode chegar a conversar alto, gritar? De jeito nenhum. Então, vamos circular o cinema. E depois, no cantinho, tem também um parquinho. No parquinho também pode falar alto, não tem problema, né? Então, tá bom, a gente só vai circular a igreja, a biblioteca e o cinema. Agora é a hora de pegar o livro de arte, tá bom? Hoje a gente vai começar a falar sobre dança e música. Então, pode abrir na página 36, que eu vou falar sobre a dança. Sem movimento não existe dança. O corpo é fundamental para que ela exista. A maioria das danças brasileiras tem origem portuguesa, africana e indígena. Vamos ver aqui embaixo os vários tipos de dança? Então, olha só, para dançar a gente precisa mexer o nosso corpinho, né? Dançar para lá e para cá. Não existe dança sem mexer o corpo, não dá para dançar só com a cabeça, só com o pé, né? Tem que mexer o corpo todo para ficar mais legal. Então, aqui tem uma dança chamada valsa, que veio lá de Portugal. A gente fala que é uma dança portuguesa. A quadrilha também é uma dança portuguesa, aquela quadrilha que a gente dança na festa junina. É uma dança portuguesa. Existem também as danças indígenas, que veio lá dos índios. Tem uma dança chamada toré e uma dança chamada buzoa. Que nome esquisito, né? Mas são as danças dos índios, eles gostam muito de dançar.
No Brasil tem danças que vieram da África, são as danças africanas, como o samba, que a gente dança muito no carnaval, e também a capoeira. Sabia que a capoeira é uma dança e uma luta? Pois é, e veio lá da África. Então, aqui nessa página a gente descobriu que existe um monte de dança, né? Tem dança que veio de Portugal, dança que a gente aprendeu com os índios, dança dos africanos. Então, vamos lá fazer atividade? Lá na página 37, a gente vai fazer os exercícios número 1 e número 2. E aí, no exercício número 1, está perguntando assim: você sabe dançar frevo? O frevo, pessoal, é uma dança muito famosa aqui no Brasil. Lá em Pernambuco, as pessoas dançam muito frevo no carnaval. Elas usam uma roupa bem colorida e esse guarda-chuvinha é muito bonito, uma dança muito bonita. E aí a gente vai ter que encontrar os erros na cena. Então a menininha está dançando aí o frevo nas duas imagens e tem uma que está cheia de erro. Então escolhe uma aí e marca 7 erros. Será que isso é bom? Você vai achar todos? Quero ver. Agora, embaixo, na número 2, a gente vai ter que ligar todos os pontinhos e descobrir o nome dessa dança. Puxa, que dança será que usa um pandeiro? Você sabe? Será que é rock and roll? Não, não combina, não tem nada a ver. Será que é forró? Não, forró não tem o pandeiro. Será que é capoeira? Ah, não, capoeira não usa chapéu. Sabe como chama? Samba. Alguém aí já sabia? Samba. Então, a gente vai cobrir os pontinhos, pintar bem bonito e copiar aqui, ó, a palavra samba. Na página 38 tá muito fácil. Ligue cada dançarino ao seu acessório. Acessório é o objeto que ele usa para dançar. A dançarina de frevo, a gente já sabe, né? Usa o guarda-chuva. A bailarina, as meninas lá na escola usam sapatilha. E para dançar na festa junina, na quadrilha, precisa do chapéu de palha. Agora ficou fácil. Na capoeira, ele usa o birimbau para tocar a música. Então é só ligar aí. Mudando para a página 39, a gente vai pesquisar e colar vários tipos de dança. Procure aí na revista, no jornal, num livro e vai colando aí esses tipos de dança. Mas eu não tenho revista nem jornal aqui em casa. Então, você pode desenhar. Pede ajuda aí para o papai, para a mamãe, põe todo mundo para desenhar. E desenha vários tipos de dança. Depois, você vai circular a dança que você mais gosta, que você achou mais legal ou que você achou mais interessante. Escolhe só uma e circula. Para terminar a aula de hoje, a gente vai pegar o caderno de matemática e aí a gente vai falar sobre as medidas de comprimento, que é o metro, lembra? Pois é, o metro, ele mede o tamanho das coisas. Então, você vai precisar da sua régua, que a Pro mandou aí no seu estojo, e você vai medir agora o seu lápis, o seu caderno, a sua borracha, o seu estojo e até o seu livro. E anota aí na frente qual o tamanho dele. Olha na sua régua que tem um monte de número lá na régua. E embaixo, qual que é o símbolo do metro? Quando a gente quer marcar um metro, a gente usa a letra L, a letra M ou a letra KG? Eu acho que é o M, né? Então, marca o X aí na resposta certa. E aí, no caderno de matemática, na próxima folha, a gente vai copiar o nome de cada objeto na linha certa. Então, tem aí uma régua, uma fita métrica e uma trena. Quem que usa fita métrica? É a costureira. Então, lá na primeira linha está escrito assim, a costureira usa a fita métrica para costurar. Então, a gente copia a palavra na primeira linha. O pedreiro usa a trena para trabalhar. Então, a gente copia a palavra trena na segunda linha. E, por último, o aluno usa a régua para estudar. Copia a palavra régua na linha. Olha, eu tô achando essas lições muito fáceis, hein? E você, está facinho? Então, quero ver depois lá na sala, tá? Pessoal, acabamos por hoje. Bom descanso a todos e bom final de semana!